Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. A confissão negativa dos nossos pecados abre a porta para a confissão positiva para a palavra de Deus. Quando nós confessamos nossos pecados, então nós passamos a ser filho de Deus. Então devemos passar a confessar, fazer a confissão positiva da palavra de Deus. Viver de acordo com o que a palavra diz. No livro de Mateus, a Bíblia diz que Mateus era pecador, ele era cobrador de imposto, era considerado um dos piores pecados que uma pessoa poderia cometer, porque ele trabalhava para o Império Romano e ajudava o Império Romano a arrecadar os impostos que cobrava de Israel. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, chamou Mateus, então ele começou a andar com o Senhor Jesus Cristo e transformou-se no apóstolo. Então ele começou a confessar a palavra de Deus. Então ele escreve aqui no livro de Mateus, diz assim: e assim se cumpriu o que foram dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Então ele passou do pecado e começou a confessar a palavra de Deus. Jesus Cristo já tinha morrido quando ele escreveu esse livro, já tinha ressuscitado. Então ele começou a confessar a confissão positiva, que Jesus Cristo veio para salvar o mundo do pecado e também levou sobre si, no seu próprio corpo, a nossa enfermidade. Ele fala, que se cumpriu, Isaías já tinha profetizado. No livro de Isaías, capítulo 53, e o verso 4 e 5, fala que verdadeiramente Jesus já tinha levado os nossos pecados e as nossas enfermidades. Então Mateus está dizendo aqui, assim cumpriu a profecia de Isaías, que o Senhor Jesus Cristo pagou nossos pecados e também pagou as nossas enfermidades. Então nós devemos agora, você que aceitou Jesus, você que fez a confissão negativa dos seus pecados, passar a fazer a confissão positiva da palavra de Deus. Porque se eu, agora que sou filho de Deus, começar a confessar só derrota, que a derrota faz parte da minha vida, que a enfermidade é maior do que Deus, então Deus não vai se agradar de mim. No livro de Hebreus, capítulo 11, e o verso 6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então Deus está falando aqui, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu começo a confessar, fazer confissão da derrota, da enfermidade, coloco a enfermidade, coloco a derrota, começo a falar só coisas de derrota, só enfermidade, então eu não estou confiando em Deus. A palavra diz aqui, em verdade, sem fé. Então se eu confesso só derrota, só enfermidade, então eu não tenho fé em Deus e Ele não vai se agradar. Fala aqui, é impossível agradar a Deus, nesse versículo aqui. E o restante do versículo fala que para aquele que quer agradar a Deus, é indispensável crer que Ele é real, que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele é maior do que seus problemas, que Ele é maior do que sua dificuldade. O próprio Mateus aqui, que era um pecador, um cobrador de imposto, ele falou, agora ele não era mais, ele falou assim, verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre si a nossa enfermidade e a nossa doença em seu próprio corpo. Então, Mateus, que era um pecador, que era um cobrador de imposto, agora está confessando a grandeza de Jesus. Que Jesus tinha levado o nosso pecado e também a nossa enfermidade. Então ele estava fazendo uma confissão agora de quem crê, não uma confissão de derrotado. Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele não estava dizendo aqui, a enfermidade, os problemas são maior do que Deus. Ele falou não, ele falou assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, não existe nada que seja maior do que Deus.
Então Deus falou para aquele que quer se aproximar dele, que aquele que quer viver na sua palavra, tem que confiar nele. Porque ele fala aqui que é impossível uma pessoa agradar a ele se não crer nele. O versículo começa assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu confesso, você já ficou perto daquela pessoa que toda vez que você chega perto dela, ela fala: ah, eu estou enferma, ah, eu estou com isso, ah, eu estou com aquilo. A pessoa confessa só derrota. Confessa enfermidade, confessa problema. Você não vê ela fazendo uma confissão positiva. Você não vê aquela pessoa falar: em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus já me deu vitória, então eu vou arrebentar, eu vou vencer. Porque ela já se acostumou a viver na confissão negativa. Ela não crê em Deus. Paulo fala, né, que tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele não falou que estava derrotado, né? Ele falou que tudo ele podia em quê? Em Deus. Então, você que já é filho de Deus, você que aceitou Jesus, você que era pecador e agora morreu para o mundo e renasceu para Deus, renasceu para viver na presença de Deus, então você tem que confessar a vitória, tem que confessar que a enfermidade já foi embora, que esse problema que vem, ele já foi vencido, porque Deus ele é maior. Então eu tenho que confessar agora, fazer confissões positivas. Porque a confissão negativa é quando nós estamos no pecado e confessamos nosso pecado, então Deus vem e perdoa. Então isso é confissão negativa. Agora, a confissão positiva é quando você agora começa a confessar que Deus é maior do que as dificuldades, do que os problemas. Então Deus vem aqui, como diz aqui o versículo, né? Diz assim: e para qualquer pessoa que dele se aproxime é indispensável que ele é real, que recompensa todos quanto se consagram a ele. Se consagrar é entregar a vida a ele. Então Deus se agrada daqueles que entregam a vida a ele, não daqueles que ficam fazendo confissão negativa. Aquela pessoa que só confessa derrota, só confessa enfermidade, só confessa problema. Confesse a palavra de Deus, confesse que Deus é maior, e como diz a palavra, ele vai se agradar e vai recompensar você. Então eu espero que essa palavra te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.